Vamos continuar a aula passada falando sobre atividades do processo. Então já vimos o que é um processo de software, já vimos o que é um processo, são etapas a serem executadas, qualquer tipo de processo. Então processo de software são etapas sugeridas de execução para o desenvolvimento, para a gestão de um projeto de desenvolvimento de software. Existe uma série, como já foi falado também, uma série de diferentes processos que abordam estratégias diversas. A gente falou principalmente dos processos até aqui, dos processos que são baseados em um plano, aqueles que seguem praticamente uma ordem sequencial, o cascata é o modelo clássico. Mas hoje a gente ainda vai tratar as etapas de forma isolada, conversar sobre cada etapa de maneira geral, consolidada na literatura do desenvolvimento de software. Então, processos de software reais são sequências intercaladas de atividades técnicas, colaborativas e gerenciais com o objetivo geral de especificar, projetar, implementar e testar um sistema de software. Sequências intercaladas que podem ser uma atrás da outra, enquanto eu não termino uma sequência, um passo, uma etapa, eu não passo para o próximo. Alguns processos definem essa estratégia. São focadas, o processo de software é focado na equipe técnica de desenvolvimento. Por mais que você possa ter stakeholders que sejam clientes, usuários que vão auxiliar em alguns momentos, os processos, em geral, eles focam a equipe técnica, porque são especialistas da área de TI que vão realmente gerenciar e tocar todo o projeto. São atividades colaborativas. Isso quer dizer que elas não são desenvolvidas de forma isoladas, um analista de sistema vai colaborar, vai trabalhar em conjunto com um usuário, depois o analista de sistema vai trabalhar em conjunto com a equipe de desenvolvimento, um engenheiro de negócio, um analista de negócios pode trabalhar com o analista de sistema, fazendo o intermédio com os usuários. Então, dependendo da equipe, da empresa, nós temos papéis diversos, alguns papéis se misturam entre as empresas e transformam o trabalho todo, o processo todo de desenvolver software, um conjunto de atividades colaborativas. Isso é essencial entender isso, mesmo que você esteja trabalhando sozinho, num projeto onde você é a equipe, né? Ou se você é um freelancer, que o teu trabalho está relacionado a você executar papéis diferentes em momentos diferentes no processo de desenvolvimento de software. Você tem que trabalhar de forma colaborativa com os papéis que você executa. Por quê? Porque, de repente, a tua empresa cresceu, você era sozinho, ou o projeto cresceu, você estava num projeto onde só você como equipe era suficiente, cresceu, outras pessoas vão integrar aquele processo. É essencial que você tenha o quê? Desde o início, trabalhado com essa visão colaborativa para que todas as atividades continuem fluindo de maneira ideal. Então, gerenciar com o objetivo geral de especificar, projetar, implementar e testar um sistema de software. Em geral, é o que nós vamos falar hoje, né? O que é especificar um software, que é levantar requisitos, definir requisitos, analisá-los. Projetar, vamos fazer a analogia da engenharia civil. Então, especificar é o engenheiro civil conversando com o cliente, perguntando quantos banheiros ele quer, onde ele quer os banheiros, qual o tamanho do átrio, se vai ter 2, 3 ou 1 andar, certo? Projetar é ele após organizar todos os requisitos desse projeto, ele fazer o planejamento, fazer o projeto em si, arquitetônico, estrutural, elétrico. Implementar, colocar o projeto depois de pronto na mão dos executores que vão construir a casa, por exemplo. E testar. O testar seria o cliente entrando na casa, abrindo e fechando porta, ligando luz, e é isso mesmo, né? Aqui não está funcionando a energia. Aqui está torta a parede, não gostei da colocação desse piso. Se a gente colocar para software, especificar e levantar requisitos, o cliente dizendo o que precisa, explicando o negócio dele, você tendo que entender isso. O especificar, como a gente está bem no início do aprendizado, né? Esta é uma disciplina que você vê no processo de aprender a arte de desenvolver software. Desenvolver software não é sentar e implementar, não é
mãos na massa para codificação. Aprender programação é mãos na massa. Tem que se conhecer muito conceito fundamental, mas é mão na massa. Projetar, especificar, planejar, gerenciar processos de software é o que envolve a ação de construção de um software, de implementação, no sentido de garantir a qualidade e a entrega de um software, de um produto que atende ao que foi solicitado, que atende o que é necessário. Então, desenvolver software é isso. Você não é só sentar e codificar e sair pensando, agora eu vou fazer isso. Que é mais ou menos poxa vida, já construí um andar inteiro e esqueci de colocar o banheiro. Agora vamos ter que quebrar a parede, arrumar e vamos ter que adaptar alguma coisa porque a estrutura não estava prevendo o banheiro. Então, sentar e codificar é isso, né? Sai desenvolvendo, mais ou menos isso, mais ou menos isso, mais ou menos isso, lá na frente você começa a ver os furos. Então, toda a engenharia de software prima pela qualidade do software. Os processos de software definem modelos, né, de etapas sequenciais ou de forma cíclica, como a gente vai ver, para que essas atividades técnicas sejam executadas pela equipe técnica. Então, especificar, levantar requisitos, projetar, fazer o planejamento, colocar o projeto no papel, implementar, que é a codificação em si, que é a construção do software sim, e teste. Esses 4 são as grandes atividades de processos de software. As 4 atividades de processo básica, como acabei de falar, especificação, desenvolvimento, validação, que vem junto com os testes, e evolução, que é o manter o software e em constante evolução, porque o requisito, a regra de negócio está em constante alteração, são organizadas de forma diferente em processos de desenvolvimento distintos. De acordo com o processo de software, de desenvolvimento de software que a tua equipe, a tua empresa adota, você vai ter diferenças, abordagens em como e principalmente quando cada uma dessas etapas aqui é executada dentro do projeto. É principalmente isso que o processo de software, que a definição de um processo de software coloca para uma equipe de TI. No modelo em cascata, elas são organizadas em sequência, enquanto no desenvolvimento incremental são intercaladas. Cascata quer dizer, enquanto uma etapa não termina, a outra não começa. Basicamente isso. Então, o que são especificações de software? O processo é uma etapa, uma grande etapa, ela antecede tudo. Se você especificar corretamente, ou junto do seu cliente, junto do seu usuário, você conseguir levantar a especificação de software correta, há grandes chances de que o resultado final, o produto final, realmente seja o esperado pelo cliente. O processo de estabelecer quais serviços são necessários, serviços, funções, módulos, e as restrições na operação e desenvolvimento do sistema. Como assim restrição, professor? Eu não tenho que levantar só o que deve ser feito? Não, muito discutido e entendido do que não dá ou que não pode ser feito. Por exemplo, chega o usuário, um cliente e fala assim, quero desenvolver um sistema de gestão acadêmica. Ok. Aí você começa a levantar quais são as regras que você utiliza, como que você gerencia academicamente o teu negócio. Lançamento de nota de falta, ponto extra, matrícula de aluno, como é que se dividem as disciplinas, pode ter 2 professores numa disciplina, pode ter uma disciplina para turmas diferentes em séries diferentes, tudo isso são regras de negócio que são levantadas, especificadas, que definem quais serviços, o que o software deve atender. O que é desejado ou o que é necessário, mas não deve ou não pode ser implementado por motivos N, técnicos, de falta de recursos pode ser tempo, pessoal ou financeiro. Tá? Então, a especificação de software descreve tudo isso para garantir o que deve ser feito. Por exemplo, o cliente pede tudo o que pediu para você de especificação, mas de repente ele fala assim, o meu sistema tem que funcionar na web. Beleza. Se ele tem que funcionar na web, é uma restrição. Nossa, por que é uma restrição, professor? Porque sei que eu não vou desenvolver um software desktop, um software que tem que ser instalado nas máquinas de todo mundo. Eu já descarto, por exemplo, quando eu for fazer análise de tecnologia, eu já descarto a tecnologia para desktop. É uma restrição, quer dizer, uma orientação de acordo com um desejo técnico do cliente, uma necessidade técnica. Ou, eu tenho que controlar o acesso dos alunos à instituição, aos blocos da instituição. E eu já comprei
ou já tinha um acordo comercial com uma empresa que desenvolve catraca. Isso é uma restrição. Você vai ter que desenvolver o software para conversar com essas catracas. Ah, mas eu já tinha um módulo de catraca. Jogue fora as 30 catracas, os 100 mil reais que você investiu e compre outras catracas que o meu software já atende. Não. Você vai ter que ir lá e, provavelmente, ir lá e implementar, fazer um estudo. Isso é uma restrição técnica. Você não pode fazer a conversação de catracas ou de acesso físico com o modelo da empresa X, porque o teu cliente já tem o modelo da empresa Y. Então, tudo isso é levantado no processo de engenharia de requisitos. Então, o nome da disciplina, da etapa, o nome desse grande atividade chama-se engenharia de requisitos. Onde estuda-se a viabilidade, que é a verificação inicial antecipada, se é viável técnica e financeiramente a construção do sistema. Você não consegue fazer isso, em geral, de forma tão acurada, de forma tão precisa. Por quê? Principalmente se vai ser desenvolvido um software para uma área de negócio que a equipe ou você não tem um conhecimento muito grande, muito aprofundado ainda, não tenha todas as visões das complexidades e tecnicidades da própria área de negócio. Então é difícil de você... É o chutômetro, né? Você não consegue dar uma estimativa real ou uma estimativa em software real não existe. Né? Estimativa em software realmente é estimativa. Porque é muito difícil você calcular antecipadamente quanto custa e quanto tempo leva para desenvolver um software. Mas a viabilidade, o estudo de viabilidade que antevém todo o início de um projeto deve levar em conta pelo menos o entendimento se vai ser viável ou não. Você não pode dizer se vai sair 100 mil ou 250 mil. Você não pode errar desse jeito. Mas você tem que dizer assim, se o cliente chega para você e fala, eu tenho 100 mil reais e eu quero desenvolver este software. Esse software ele vai ter que te dar uma visão geral. Digamos que você perca 2 dias ali investindo em ter um entendimento geral do problema. Aí você tem que fazer uma análise e uma projeção para estimar a viabilidade e dizer assim, dá ou não dá. É difícil, realmente é complexo e não é preciso, não existe uma ciência exata para isso. Depois de fornecida a resposta de que é possível, é viável desenvolver o sistema, a gente começa a trabalhar na etapa interna da especificação de software, que é a elicitação e análise de requisitos. Elicitação significa levantar, conhecer, descobrir requisitos. Então, junto ao cliente você vai fazer entrevistas, trabalhar do lado deles. Teve uma época que eu trabalhei 3 meses numa secretaria de uma empresa para entender tudo o que era feito lá dentro, todos os detalhes. Tinha feito um contrato por horas de trabalho e a empresa entendia que era muito difícil na época compreendeu que era muito difícil eu dar valores antecipados porque o software que eles queriam não existia, o software que eles queriam tinha uma série de complexidades, eu não entendia todo o negócio, não conhecia todos os detalhes do negócio e nem eles conheciam todos os detalhes de como me passar a informação. Conheciam, entre aspas, eles sabiam executar, mas eles não tinham todo o processo deles mapeado, modelado, para entregar para mim e falar, esse aqui é o nosso processo de negócio. O que eu fiz? Sentei 3 meses e trabalhei como se fosse um funcionário deles, em vários papéis. Então, levantar requisitos é você compreender, você levantar todos os detalhes que precisam ser desenvolvidos por um sistema. Eu contei essa história para ficar claro que um desenvolvedor de software, um analista de sistemas, ele só consegue entregar um produto se ele conhece o negócio do cliente. Então, quando você for desenvolver, você vai ter que conhecer o negócio. Esta etapa toda de especificação de software se destina a isso, a te permitir, a te entregar ferramentas que te permitam utilizar técnicas de levantamento e desenho de requisitos para entender o que os stakeholders do sistema precisam ou esperam do sistema. Stakeholder é toda e qualquer pessoa ou entidade envolvida em um projeto que de alguma forma é impactado.
Então, na licitação e análise de requisitos, estudo de viabilidade, daí a especificação. Depois que você levantou os requisitos, você define, você escreve em detalhes o que deve ser atendido. E daí a validação dos requisitos. Você verifica na completude, verificação da completude dos requisitos. Junto ao teu usuário, olha, tudo isso que eu especifiquei, que eu defini, que eu escrevi, todos os detalhes que eu escrevi de como funciona o teu negócio e como ele deve ser resolvido no software, agora você valida para mim e me diz. O teu usuário vai te ajudar e vai dizer assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Esse cálculo que eu fiz aqui está certo, se eu tivesse entrada e essa saída, é isso que se espera? Sim, está certo. Não, aqui o cálculo, a fórmula está errada. Você não compreendeu direito uma restrição de um momento meu do negócio. Olha, você esqueceu que uma vez por ano eu tenho que mandar um arquivo para a Receita. Então vamos atrás do layout do arquivo e ver quais dados ver se esses dados já foram contemplados no levantamento de requisitos. O processo de engenharia de requisitos seguiria mais ou menos esses passos e, em geral, cíclicos. Se eu for falar de um processo de desenvolvimento de software, do Cascata, vou ficar usando o Cascata como exemplo, eu teria que fazer toda a engenharia de requisitos, quer dizer, todo o levantamento, todo esse bloco aqui, todo o levantamento de requisitos, descrição, documentação de requisitos. Então eu sairia desde estudo de viabilidade, que vai gerar um relatório. Foi aceito? Passa para a licitação, levantamento e análise dos requisitos. Eu posso ficar num vai e vem aqui, especifico um pouco, volto, estudo mais um pouco, levanto mais um pouco, escrevo mais um pouco, volto com o cliente, levantar mais informações, escrevo mais um pouco, volto com o cliente, ele me entrega um calhamaço de relatórios, vou lá, estudo os relatórios e escrevo como eles devem ser implementados. Tá? Daqui começa a sair um modelo inicial do sistema e posso ficar também fazendo esse caminho aqui, daqui até aqui, valido requisitos, volto lá, levanto mais requisitos, desenho eles, especifico, valido eles. A especificação de requisitos me entrega, entre outras coisas, os requisitos de usuário e de sistema, são coisas ligeiramente diferentes. Não vou entrar em detalhes, mas em geral, usuários é o que ele enxerga, de sistema são as questões técnicas que eu devo prever na construção. E no final de todo esse trabalho aqui, levantei todos os requisitos, defini tudo que tem que ser feito, eu chego num cara chamado documento de requisitos ou documentação de requisitos, que vai dar base para análise, planejamento e construção do produto. Vejam, se eu falar do Cascata, como eu estou usando ele de exemplo, eu tenho que trabalhar todo esse bloco, todo esse conjunto aqui. Quer dizer, se eu precisar levar 3 meses, é um processo que, se for adotado, eu diria, e o mundo hoje diria para você, não faça isso. Mas se você adotar o processo em cascata, não faça isso para grandes projetos, médios projetos. Né? Um projeto que você sabe que a implementação leva 3 semanas no máximo, e você pode levantar todos os requisitos em 2 dias, você pode fazer em cascata. Um projeto pequeno. Projetos médio, grande porte, não. Você não vai usar cascata. Mas eu vou ficar usando ele para um entendimento geral inicial. Então, um processo em cascata, se eu for usar, eu vou fazer tudo isso uma vez. Terminei, gerei o documento de requisitos, aí eu vou para a próxima etapa e não volto mais trabalhar nos requisitos, a não ser que eu identifique um erro. Depois da especificação de requisitos, eu vou chegar num cara chamado projeto. Eu já falo da implementação. Então, o processo de converter a especificação de sistema em um sistema executável passa por esse cara aqui, projeto de software. Onde eu faço o design, planejamento, o projeto em si. O que é um projeto de software? Ou eu posso tratar como o projeto inteiro, mas o que é o projeto do software? É eu sentar e fazer abstrações, em geral visuais, com uma linguagem visual, em geral hoje usada é o ML, que especifica como o software deve ser construído. Qual o grupo de componentes, qual a arquitetura, sempre fazendo paralelo para ficar mais fácil. Com a engenharia civil seria um projeto de infraestrutura, uma planta baixa, o projeto arquitetônico que mostra o resultado final, daí a gente poderia ser uma prototipação de telas no software. O projeto hidráulico e o projeto elétrico são projetos separados, o cliente final às vezes não vê, porque é muito técnico, mas são 2 tipos de projeto que vai ser passado para a equipe de construção para construir a casa, saber onde colocar as tomadas, onde passar cabo, onde passar rede hidráulica.
No software é a mesma coisa, né? Quem projetar vai construir diversas visões e entregar para os implementadores estas visões para que ele construa de acordo com o que foi, como foi pensada essa construção. E a implementação em si é o desenvolvimento, é transformar toda as especificações e a análise em um programa executável. É o produto final, a implementação. É o produto final para o cliente, é um dos produtos finais. As atividades de projeto e implementação são intimamente ligadas e podem ser intercaladas. Eu diria para vocês que no Cascata elas vêm em caixinhas também. Depois que eu recebi toda a especificação escrita, talvez algumas abstrações visuais, eu faço todo o projeto, analiso e planejo todo o projeto, e depois que ele está planejado, que eu tenho todos os planos de implementação, de como deve ser construído, aí eu passo para a implementação. O modelo geral do processo de design ou de análise é: as entradas do meu projeto vão gerar informações de plataforma, como assim? É web, qual tecnologia, né? São questões técnicas que eu vou ter que decidir. Eu vou ter a especificação de requisitos, isso é uma entrada, né? Tá vindo, já foi licitado tudo. E a descrição de dados da especificação de requisitos, eu faço um levantamento de todos os dados e as entidades. Por exemplo, sistema de gestão acadêmica. Com certeza eu vou ter dados do tipo uma entidade aluno, que vai ter dados do tipo nome, data de nascimento, CPF, endereço, e-mail, telefone. Vou ter entidades do tipo contas a receber ou mensalidade. Vou ter dados da mensalidade como data de vencimento, valor. Vou ter entidades como contrato, teor do contrato, data da assinatura, disciplina, nome de disciplina, nota, qual turma foi aberta com essa disciplina, na turma quem que está matriculado, quais os alunos, então aquele aluno que tem nome, CPF e tudo mais, vai ter um relacionamento com essas disciplinas. Então essa descrição dos dados, em geral, me descreve os dados sem os relacionamentos. É uma entrada também. Aí, nas atividades de projeto, quer dizer, quando eu for fazer realmente executar o projeto, vamos deixar redondo aqui, ó, eu faço projeto arquitetônico, que é, na área de engenharia de software, é estruturalmente como que o teu sistema vai trabalhar. Um exemplo, vou desenvolver para a web, como é que vai dar a comunicação dos clientes web, um navegador, com o sistema que está lá no servidor. Então, todo o projeto arquitetônico do software nasce nessa etapa. Projeto de interface também. Se você for fazer um projeto de interface, você vai desenhar protótipos de tela para a equipe de design. Às vezes, na web é mais comum, para mobile também. Você tem uma equipe de design de UX, UX, que é User Experience, é uma equipe que é especialista na experiência do usuário e em construção de tela, não programa, ela só passa os protótipos de interface para o programador implementar o mais próximo possível. Vai sair daqui o projeto de componentes. Como assim componentes? Eu não vou desenvolver... Moçada, é tudo muito superficial, vocês vão aprofundar isso durante os vários estudos em aulas específicas, ok? Mas o projeto de componentes, eu não vou desenvolver o componente aluno, por exemplo, espalhado no meu código. Então na parte da secretaria tem um pouquinho da lógica de como o aluno paga. Não, o aluno tem todo o código dele centralizado num componente só e daí ele se interliga a outros componentes. Ele fala com a secretaria fala com o aluno fala com a disciplina, com o professor fala com a disciplina e com o aluno. Então são vários componentes daqui que eles saem, essas lógicas, as responsabilidades de cada componente e como eles se interligam. E também sai o projeto de banco de dados. A grosso modo, para quem não viu ainda, banco de dados é um mecanismo de persistência dos dados. Uma coisa é o dado rodando em memória com a lógica e operando ações. Isso está na memória do computador, no programa executando. E outra é como que eu gravo esses dados, como que eu mantenho eles persistidos de maneira a poder recuperar no futuro. Diariamente você tem um volume de dados que tem que ser persistido em algum lugar. E o mecanismo a fazer isso é o banco de dados. E ele precisa ter um projeto também específico. 4 projetos, é como se fosse o hidráulico, o arquitetônico, o elétrico de uma casa. Quer dizer, cada um é um projeto específico para atender uma visão diferente do sistema que vai ser construído. E o resultado final, a saída dessa etapa de design de projeto é como a arquitetura do sistema se dá, como que
como que as bases estruturais do seu sistema devem trabalhar, como que o teu banco de dados vai estar modelado, vai estar pensado, especificado, como os dados vão ser guardados nesse banco de dados, como as interfaces vão funcionar com o usuário, e a especificação dos componentes, como eu já disse, que é toda a estrutura interna, realmente a codificação, cada componente. Pensa nas peças de um carro. O componente bomba de gasolina, quando é especificado para aquela estrutura, para aquela arquitetura toda, ele é pensado com uma série de regras para funcionar. E como ele se liga aos outros componentes que conversam com ele. É a mesma coisa no software. Atividades do projeto, de projetar, de analisar e projetar, estão aqui. Eu já expliquei tudo. Projeto de arquitetura, em que você identifica a estrutura geral, as bases estruturais, componentes principais, que às vezes a gente chama de subsistemas ou módulos. Posso pensar, isso é muito comum, eu pensar num grande sistema, sistema de gestão acadêmica. Vamos começar pelo módulo matrícula. Depois nós vamos fazer o módulo frequência. Depois a gente vai fazer o módulo nota. Então eu posso pensar nos módulos e ir trabalhando ele pequenininho. Isso me ajuda também em alguns processos, como os ágeis, a trabalhar de forma cíclica e entregando rápido para o cliente. O projeto de interface, onde você define a interface e os componentes do sistema, a questão visual. Projeto de componente, que você projeta cada componente do sistema, cada pecinha, como ele deve operar separadamente. Como é que uma bomba de gasolina funciona? Esse é o projeto do componente bomba de gasolina. Dentro da arquitetura, você trabalha os detalhes de interligação com os outros componentes. E o projeto de banco de dados, onde você projeta a estrutura dos dados do sistema, como serão representados e como serão armazenados no banco. Aí nós temos essa etapa que é a de validar o software. O que significa validar? A gente verifica e valida o Double V ou VNV. Ele serve para mostrar que o sistema está em conformidade com a sua especificação. Quer dizer, o que foi descrito e esperado da forma que foi validado com o cliente quando foi escrito nos requisitos, o que foi implementado e entregue está em conformidade com o que foi especificado. Quer dizer, está de acordo com os requisitos do cliente. Por vários motivos você vai fazer isso daqui. Primeiro, para o cliente dizer, ok, ele faz, ele me atende, ele serve. É o que eu esperava. Quero gerenciar alunos, eu estou gerenciando alunos. Eu sei quando eles estão presentes ou não, eu consigo saber quem passou ou não, consigo saber quem está adimplente ou inadimplente, eu consigo dar desconto em gerenciar bolsas, eu consigo fazer a verificação, o controle dos professores, quem está dando aula não está, quem faltou não faltou. Tudo isso estava especificado. E também serve, é uma contrapartida no momento de validação, até para o cliente é muito comum. Mas eu tinha pedido para implementar isso. Não, lembra lá na especificação que a gente disse que tinha algumas restrições? A gente anotou e documentou que isso não seria implementado por causa de XYZ. Tá? No momento de validar, não só a validação do cliente, a gente tem uma série de etapas internas de validação, a gente vai ver. Envolve processos de inspeção e revisão do sistema e testes do sistema. Então é uma série de etapas, né? Você vai inspecionar e revisar cada tela, cada componente interno e testar tudo no teu sistema. Os testes envolvem executar o sistema com casos de testes, então também vai fazer parte do planejamento, a gente já vai entender melhor. Preparar, pensar antecipadamente como se irá testar o sistema, senão também é muito aleatório você entregar para um cliente ou o implementador fazer testes que não foram planejados antes. Ele pode esquecer ou pode testar demais algo que tem um custo pequeno de impacto no negócio. Tem tudo isso a ser levado em consideração. Então, eles são provenientes de especificações de dados reais que deverão ser processados pelo sistema. Você vai ter que passar dados reais para o sistema para verificar se a entrada aconteceu, se entraram, um exemplo besta, né? Entraram 4 notas 6 e saiu uma nota 5 de média, está errado o sistema. Se entraram 4 notas 6, a média final é 6, está correto, mas o sistema disse que está reprovado por nota, sendo que a média mínima é 6, está errado o sistema. Então você tem que entrar com dados reais, verificar se a saída bate com o que você esperava. Por isso também que você vai planejar os testes, para você saber para você conseguir esse comparativo.
E o teste é a atividade de validação e verificação mais usada. Os estágios de testes de componente. Por quê? Porque o componente é a peça. Vamos falar de novo da bomba de gasolina. Como é que se testa uma bomba de gasolina? Eu não sei. Mas se entrar gasolina a X de pressão, tem que sair essa bomba tem que dar X,2 de pressão. Essa é a especificação do teste. Valores de entrada e o valor de saída esperada. Quando você testar, ela tem que funcionar. Ah, mas e dentro do sistema? Dentro do sistema, aí você vai colocar a bomba para trabalhar com o injetor de gasolina, não sei se essa é a conexão, certo? Mas então você faz primeiro o teste de componente, que é testar um componente específico isolado para ver se com valores esperados ele tem a saída esperada, valores de entrada conhecido ele tem a saída esperada, e depois você faz o teste de sistema, que é integrar esse componente com outros e ver se essa integração está entregando e recebendo entradas e saídas como planejado. E também os testes de aceitação, é mais ou menos nessa ordem. Teste de aceitação é o cliente aceitando o que está sendo entregue. Então, primeiro teste de componente porque é o mais interno, é a peça. Depois esses componentes se integrando. E por último, se o cliente aceitou, se ele vai testar o sistema e dizer, foi o que eu pedi. Eu aceito o que você está me entregando. Então, os estágios, rapidamente, como a gente já falou, teste de desenvolvimento de componentes. São componentes testados, são individualmente, independentemente testados. Pode ser uma função, um objeto, código mesmo, ou agrupamento coerente dessas entidades. Tá? Grupamentos coerentes quer dizer 3, 4 funções, que uma chama a outra, mas a gente consegue trabalhar, enxergar ela como uma coisa só, uma pequena peça dentro do código do sistema. Testes de sistema. Então, eu vou testar o sistema como um todo, principalmente propriedades emergentes, quer dizer que são as mais novas, e são particularmente importantes. Aqui está envolvendo os testes de integração que eu falei, entre todos os componentes. E, por último, o teste de aceitação. Testes com dados do cliente, para checar se o sistema está de acordo com as necessidades do cliente. Se o que o cliente disse que deveria ser feito pelo sistema, o sistema está fazendo. Esses testes podem ser de forma automática, com softwares que permitem a automatização de testes, mas principalmente o teste de validação, o de aceitação, eu posso aplicar conjuntos de testes automatizados, mas ainda assim entregar para o cliente e dizer, faça o teste final, você tem 3 semanas, teste tudo e me dê o retorno. Então, fases de teste de um processo de software dirigidos a planos. Lembram? Os processos de software dirigido a planos é aquele que eu começo uma etapa, finalizo a etapa, passo para a próxima etapa, termino essa etapa, passo para a próxima. O cascata em geral. Então aqui como é que faria? Imagina que esse processo primeiro tem que fazer a especificação dos requisitos. Da especificação dos requisitos começam a sair os planos de testes de aceitação. Isso é mais ou menos assim mesmo, né? Se o usuário disse para mim, se o cliente disse para mim, eu tenho que calcular um aluno na gestão acadêmica, ele não pode receber o diploma se ele pode ter terminado, cursar todo o curso, desde que matriculado. Se eu aceitei a matrícula dele, eu não posso impedir ele de cursar. Isto é uma situação real e legal. Ah, mas eu não quero que ele faça, por exemplo, eu não quero permitir ele a fazer provas. Ele não pode receber nota, se ele estiver inadimplente. Se eu não me engano, a legislação prevê justamente isso. Você não pode impedir o aluno que está matriculado deste aula, mas você pode impedi-lo de realizar os testes e receber nota se ele estiver inadimplente. A questão não é a legislação em si. Se esse for o requisito levantado, eu posso ir lá e escrever já um plano de testes de aceitação, certo? Escrever uma série de etapas que devem ser executadas no software depois de pronto, como os dados devem entrar e quais as saídas esperadas. Por exemplo, no momento de lançar nota ou no momento de registrar uma folha de presença num teste, numa prova, não pode sair o nome dos alunos inadimplentes. Ok? Então, lá quando eu começo a especificar requisitos, eu já posso começar os planos de testes. Aí terminou todos os requisitos, eu passei para especificação do sistema, planejar, começar a análise do sistema. Então aqui eu posso continuar, essa etapa me dá subsídios para continuar descrevendo os testes de aceitação
E a partir dela eu também já consigo começar a escrever os planos de testes de integração do sistema. Se eu estou especificando que o sistema vai ser desenvolvido em vários módulos, eu posso daí desenhar como que se dá, como é que eu vou testar as integrações entre esses módulos. Terminei essa especificação, parti para a próxima etapa, projeto de sistema. Vai fazer todo o projeto da arquitetura e tudo mais. Continuo com esta etapa, eu continuo podendo escrever em testes de integração e também posso começar com a análise os planos que são desenvolvidos aqui. Eu posso começar a fazer os meus planos de teste de integração de subsistemas. Módulos dentro de módulos, por exemplo. Aí eu tenho uma etapa de projeto detalhado. Eu posso ter isso daqui, dependendo de como está o teu processo, eu posso ter tudo isso numa caixinha só. Depois do projeto detalhado, eu posso continuar terminando aqui teste de integração, descrevê-los, mas aí eu começo a partir para a implementação, aí eu posso começar a escrever testes unitários, que a gente chama. O teste unitário é o teste é o menorzinho, é o teste de componente lá, que eu posso escrever via código mesmo como testar cada componente. E de módulos, se os meus módulos, sem pensar na integração com os outros sistemas, pensar nos testes do módulo como um grande componente do meu sistema, também posso. Por exemplo, caixa de câmbio. Ela tem uma série de peças internas que devem ser testadas, mas eu posso testar a caixa de câmbio isolada para ver se ela funciona. E daí para cá, o retorno é realizar teste de integração, teste de aceitação do cliente e para o final, operação. Implanta-se e está operante o sistema. Cada um desses testes vai vir do que foi planejado e escrito nos planos lá iniciais de todo o processo de desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro, né? Então eu venho, se for num processo de desenvolvimento que vem como cascata, em cada grande etapa eu posso ir tendo subprodutos que são os planejamentos de testes e a partir desses planejamentos de testes, quando eu começo a entregar o sistema, que é esta parte de baixo aqui, ó, eu começo a executar esses testes que foram escritos, assim que todos passarem, eu consigo entregar o sistema no final. E por último, nós vamos falar do que o Somerville trata como evolução do software, que eu gosto do redondinho, que daí o redondinho dá a sensação de continuidade. Ele consegue rodar, movimentar. Os softwares são inerentemente flexíveis e podem mudar. O software pode não ser flexível, mas a regra do negócio ela muda. O mercado impõe, a pandemia não veio, não teve que mudar toda a gestão das universidades que continuaram dando aula remota. Então todo mundo que era presencial e gerenciava de uma maneira, parte do negócio era gerenciado de uma determinada maneira, o aluno que tinha que estar presente para receber frequência, as provas eram presenciais, o professor tinha uma série de regras a cumprir de como lançar nos sistemas. Teve-se que alterar isso e adaptar rapidamente por causa desse momento da pandemia. Meses e meses que as aulas remotas acontecem. Então, integração com outros módulos, por exemplo, Classroom, calendário, como que se dá frequência, se calcula frequência, calcula-se ou não calcula-se mais frequência, tira o cálculo de frequência do sistema, não se reprova mais por falta. Não, vamos dar frequência se a atividade diária da aula for executada, mesmo que não seja no momento da aula. Entenderam como mudam, como regra de negócio? Estou pegando esse exemplo para demonstrar que regras de negócio são passíveis de mudança, são flexíveis. Então, os softwares também têm que ser flexíveis e mudar. Então, a evolução do software é isso, é você continuar mantendo o software para que resolvam-se erros e ele continue evoluindo e atendendo corretamente ao negócio. Lembram da historinha que eu contei? 15 anos sem os caras mudar o meu sistema. Foi um grande problema, porque até o momento que eu desenvolvi, o software estava evolutivo. Ele parou de evoluir, ele continuou atendendo boa parte do negócio, mas eles ficaram engessados e eles não conseguiam migrar para um outro software porque ninguém conseguia substituir aquilo que já era atendido. Então tem tudo isso de complexidade quando eu falo de software legado. Mas nós não vamos tratar disso agora, tá? Então, conforme os requisitos mudam, conforme mudam as circunstâncias do negócio, o software que dá suporte também deve evoluir e mudar. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Apesar de ter acontecido uma
apesar de ter acontecido uma demarcação entre desenvolvimento e evolução, isso aqui pode ser até uma questão mais teórica ou conceitual, né? A demarcação entre desenvolvimento e evolução, que a gente pode fazer um paralelo à manutenção do software, essa precisa se tornar cada vez mais irrelevante, já que tem diminuído a quantidade de sistemas completamente novos. Isso daqui é algo que o Somerville fala faz mais de 10 anos. Sistemas completamente novos seria assim, uma regra de negócio que nunca foi desenvolvida, de repente alguém inventa uma regra de negócio. Tipo o que, professor? Instagram. 5 anos atrás não existia. Tipo Uber. É um negócio, é uma regra de negócio totalmente nova, porque é um modelo de negócio que se criou. Então esses softwares são sistemas completamente novos. Tudo bem, por mais que eles existam já há cerca de 5 anos, nós estamos falando aqui de um período de conceito de pelo menos 30 anos. Tá? Então, quando ele fala de sistemas completamente novos, são muito poucos, quer dizer que os grandes RPs, gestão de tudo quanto é tipo de negócio, administrativa, financeira de negócios, já foi implementado mais de uma vez e de mais de uma maneira diferente. Então, se conhece. Então, hoje não existe muito uma demarcação, 80% dos softwares desenvolvidos, não existe essa diferença tácita de dizer que até o desenvolvimento é uma grande etapa e daí, após a entrega do sistema, inicia a evolução e manutenção. Até porque os processos ágeis, como a gente vai ver, cito novamente, eles fazem cair por terra essa ideia de a versão de entrega do software, porque a ideia principal dos processos ágeis, uma das ideias principais é entregar rapidamente software em pequenos pedaços, entregar constantemente. Então, teoricamente, você está em constante evolução ou constante manutenção. Você não tem um grande projeto de software que inicia com 3 meses de especificação e leva 1 ano e meio para ser entregue, finalizado, e quando é entregue já mudaram boas partes das regras de negócio e você já entrega um software deficitário. Tá? Então, o que é a evolução do sistema ou a parte de manutenção? Né? Nós temos lá a definição de requisitos do sistema inicial, faz-se avaliação de sistemas existentes, propõe-se mudanças nesses sistemas existentes, se modificam os sistemas. Isso daqui geraria como um novo sistema. Ou uma nova demanda chega, eu volto para a avaliação de sistemas. Ou, quando eu modificar os sistemas, eu volto a uma nova definição de requisitos. Ok? Sempre na questão de avaliação de sistemas existentes, os sistemas legados. Se eu pegar o mesmo sistema e for melhorar ele, ou se eu pegar um sistema que está numa tecnologia que não vou mais dar manutenção e eu vou reescrever ele sempre entra como uma entrada de análise nessa etapa aqui. O que acontece com toda essa bagunça aqui é que, na verdade, a manutenção do sistema, a evolução de um sistema, é uma grande etapa que é quase como que voltar à especificação inicial. Por mais que um sistema já exista, se eu tenho uma regra de negócio que é nova ou uma alteração a ser implementada, eu tenho que levantar requisito de novo, planejar ela, projetar ela, escrever os testes dela, implementar, testar, aprovar e entregar. Entenderam? Eu acho que chegando nesse ponto aqui vai ficar muito mais claro ao momento que eu começar a descrever os processos orientados aos planos e os processos orientados a incrementos. Essa grande diferença e essa ideia de trabalhar de forma cíclica, mais ágil, mais eficiente e de maior qualidade. Então, para finalizar a aula de hoje, os pontos importantes. Processos de software são as atividades envolvidas na produção de um sistema de software. Modelos de processos de software são representação abstratas. Beleza? Então, o processo é a atividade de produção, executar as atividades. Os modelos de processo, que é o que a gente vai ver na próxima aula, são representações abstratas desse processo, são orientações de como um processo deve ser construído. Modelos de processos gerais descrevem a organização dos processos de software. Exemplos dos modelos gerais são o nosso amigo... eu ia sublinhar, mas vou falar aqui. Nosso amigo cascata. Né? Não usem cascata ou evitem ao máximo. Então, cascata ou um cara chamado desenvolvimento incremental, desenvolvimento orientado a reuso, são modelos gerais que fazem uma abstração
de maneira ampla, geral. A gente já viu cascata na aula passada, de maneira geral, e orientado a componentes, né? Processo de desenvolvimento orientado a componentes, por exemplo. São modelos gerais, de grande visão de quais são as etapas e as atividades que devem ser executadas e em que ordem. A engenharia de requisitos é o processo de desenvolver uma especificação de software. Isso está em todos os modelos, por exemplo. Alguns outros pontos importantes. Alguns outros pontos importantes. Quase um trava-língua. Processos de projeto e implementação se preocupam em transformar uma especificação, o que está escrito que deve ser feito, em um software executável. Então, projetar e implementar é a transformação de entender o que deve ser feito, o que foi escrito que deve ser feito no produto final. A validação é o processo de checar se o sistema está em conformidade com sua especificação e se está de acordo com as necessidades do usuário do sistema. Se eu especifiquei, eu preciso entregar o que foi especificado. A evolução do software ocorre quando você altera sistemas existentes para adequá-los a novas necessidades. Quer dizer, a evolução do software é aceitar a mudança e implementá-las, passar por todo o processo de novo, de acordo com o que foi escolhido de processo de software. O software precisa evoluir para continuar útil. Tá? Isso daqui, como eu falei, já é o estopim, é a motivação inicial para os processos ágeis. A gente vai falar de espiral e incremental na próxima aula. E vamos entender melhor daí, né, como a gente já tratou alguns processos gerais, entender melhor porque os processos vieram definindo etapas de forma mais rígida e provavelmente vou indicar, e principalmente baseado em muita experiência e boas práticas, a adoção desses processos, como adotá-los e também como adequá-los aos seus futuros projetos de desenvolvimento.